Boa tarde a todos. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra ao vereador Rui Macaxeira para proceder à leitura do texto bíblico. Provérbio, capítulo 15, versículos 6 ao 9. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios do sábio derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração deles resto e o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça ele ama. Amém. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Edugelme. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho declarando aberta a segunda sessão extraordinária da 17ª legislatura. A presente sessão foi convocada especialmente para a apreciação do seguinte proposição. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria, antes de ler a pauta, que fossem inclusas essas emendas ao projeto. O mérito é tranquilo. Já entrega. Só para registro, foram entregues algumas emendas que serão apreciadas. Deixa eu ler a pauta, aí você vai suspender, vai ter que ler. Eu só vou ler a pauta. Com emendas. Projeto de Lei Complementar número 5, 2017, com emendas. Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e funcional da autarquia Sanebave, Saneamento Básico de Vinhedo, e da outras providências. O quórum é a maioria absoluta, avulso com os senhores vereadores. Senhoras e senhores, vereadores e vereadores, de acordo com o artigo 119 do Regimento Interno, poderá ser constituída uma comissão mista para dar parecer sobre a propositura constante na convocação. Portanto, redesignamos os membros das comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para as mesas que ocorram com o projeto anterior, os quais terão 20 minutos para analisarem e exararem os pareceres e proposições de pauta.
cópia de emenda para cada um. Uma cópia de emenda para cada vereador. Foi entregue. Pegou, Zé? Solicito ao segundo secretário que proceda a nova verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelman. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Havendo o número legal, reiniciamos nossos trabalhos declarando reaberta a segunda sessão extraordinária da 17ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer das comissões de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, Finanças e Orçamento, conjuntamente exarado as proposituras da pauta. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação, Ética e Cidadania e da Comissão de Finanças e Orçamento, reunidos para analisar as emendas apresentadas ao projeto de lei complementar número 5, 2017, não encontramos nenhum óbice para a livre tramitação das mesmas, cabendo ao plenário apreciar ao mérito. Assinam pelas comissões vereador Paulinho Palmeira, Ana Genesini e Marcos Ferraz, pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Edu Gelman, Carlos Florentino e Flávia Bittar pela Comissão de Finanças e Orçamento. Está em discussão única a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei complementar número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestarem sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Não deu tempo, está livre para todos os vereadores. A manifestação está livre para todos os vereadores. Sobre as emendas, emenda 1. Algum vereador querendo discuti-las? Quer discutir, toca o pau. Não havendo nenhuma manifestação dos inscritos, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação, Só para encaminhar rapidamente, senhor com a presidente. palavra o vereador Rodrigo Paixão. Então, as emendas 1, 2 e 3 referem-se à retirada do cargo de chefia do texto da lei. Isso já foi exaustivamente debatido, não vou ficar aqui insistindo, mas só para reafirmar a nossa posição de que a aprovação ou não do projeto está, acima de tudo, condicionada a essas duas questões que a gente já levantou inúmeras vezes, a questão da chefia e a questão da diretoria jurídica, que aparentemente será resolvida, pelo que a gente viu aí nos bastidores da casa. Então, o encaminhamento é contrário ao texto da lei que mantém os chefes e a favor das emendas supressivas 1, 2 e 3. Mais algum vereador quer encaminhar pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente, pelo PV. Vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, o PV encaminha desfavoravelmente a emenda. Estamos tratando da emenda supressiva número 1, mas já vou também falar pelas 3. Até mesmo porque, ao invés de excluir a função, Vou pedir para votar englobado. o PV e mais alguns vereadores apresentaram, inclusive, uma emenda modificativa a ser tratada futuramente, que visa aí tentar regularizar eventual ou consertar eventual possibilidade de se discutir que estaria incorreta essa função e automaticamente promover a retirada dessa função, como pretende essa emenda supressiva. Então, votamos contra essas emendas supressivas. Mais algum vereador querendo encaminhar pela liderança? Encaminhar não, senhor presidente, mas eu gostaria de pedir uma questão de ordem. Sim.
Se não consulte, lógico, o plenário, que é soberano, mas se não houver objeção de nenhum dos nobres pares, eu gostaria de pedir a votação englobada das emendas supressivas número 1, número 2 e número 3, pelo fato das mesmas se tratarem de matérias correlatas, a extinção do cargo de chefia em todos os aspectos do projeto. Gostaria que colocasse a apreciação do plenário. Está em apreciação do plenário. Todos aprovam? Sim. Então, votaremos englobadamente. Mais alguma liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Portanto, estão rejeitadas por 8 votos contrários e 4 favoráveis. Portanto, as emendas supressivas de número 1, 2 e 3 estão reprovadas por 8 votos contrários e 4 favoráveis. Está em discussão única a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei complementar número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que precisa chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Porém, não tem os vereadores inscritos, mas está aberto aos vereadores que quiserem se manifestar. Eu gostaria de pedir outra questão de ordem. Com a palavra, vereador. A votação englobada das emendas substitutivas número 1 e número 2 por tratarem-se de matéria correlata. Substituição da expressão FC para FG do cargo de diretor de jurídico. Tratam-se de matérias correlatas e que depois serão tratadas na emenda modificativa número 4. Está sob a apreciação do plenário. Concordando, todos aprovam. Votaremos, então, englobadamente. Não havendo nenhuma manifestação dos inscritos, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação, não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Reprovo. Vereador Edu Gelme, aprova. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo.
Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Portanto, senhor presidente, está rejeitada por 9 votos contrários e 3 favoráveis. Portanto, a emenda supressiva, substitutiva número 1 e 2 está reprovada por 9 votos favoráveis, contrário e 3 favoráveis. Está em discussão única a emenda substitutiva número 3 ao projeto de lei complementar número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo, que seu tempo seja cronometrado. Algum vereador querendo discutir? Manifestar, perdão. Senhor presidente, só por uma questão de esclarecimento, houve mudança em números de emendas? Na verdade, eu não fui informado, não sei qual, ou não houve. Não. Mudança em números de emendas, não? Não? Ok. Das que entraram. Nenhuma? Ok, então. Então agora é a substitutiva 3. 3. Ok, obrigado. Mais algum vereador? Não havendo mais inscritos e algumas lideranças querem encaminhar a votação. Eu gostaria de encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. O texto do projeto, em relação ao departamento de perdas, coloca formações nas esferas de biológicas, exatas, enfim, formações que têm relação com a área que o profissional vai trabalhar. E a emenda agora procura ampliar, na verdade, no limite aqui, cabe quase todas as formações possíveis. Seria possível, por exemplo, aqui colocar uma psicóloga para tomar conta do departamento de perdas, o que seria algo completamente sem sentido. Então, a gente vai encaminhar contrariamente a essa emenda que propõe a inclusão de áreas de humanas em um departamento de perdas de uma autarquia que cuida de saneamento básico. Mais algum vereador pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, nós estamos falando do cargo de diretor, de diretoria de uma área importante, que é a de administração de perdas, cujo objetivo é a redução de perdas que existem atualmente. No meu ponto de vista, mais importante até que uma formação na área técnica, porque o diretor não cabe a ele fazer tecnicamente o trabalho análise. Para isso, você tem os demais funcionários com formação técnica específica. Cabe a ele gerenciar, dirigir. Por isso que o cargo é diretor. Logo, eu acho até mais útil e mais importante uma formação, por exemplo, na área de administração, em áreas relacionadas à área administrativa, áreas de humanas, e pelo que eu vi aqui, eu não vi a questão de formação em psicologia, ou estou enganado. Completo em administração, direito, ciências contábeis, ciências econômicas, química, biologia, engenharia química, engenharia ambiental, engenharia sanitária, engenharia civil, engenharia da produção, engenharia de controle e automação, mecatrônica ou áreas da ciências exatas, humanas ou biológicas correlatas, né? Eu não entendo como psicologia, por exemplo, correlato, mas, enfim. Agora, de qualquer forma, basicamente o que foi acrescentado, essas questões embaixo já constavam. O que foi acrescentado, eu acho que só acrescenta o projeto e abre uma possibilidade de ter profissionais cuja formação são absolutamente adequadas à função que vão exercer. Obrigado. Mais algum vereador pela liderança?
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rui Macaxeira. Presidente, quando a gente fala em questão de perda, eu acho o seguinte, isso dentro da Semembave não é diferente de qualquer uma empresa privada. Eu acho que se lançar um projeto com a gratificação, para que todo funcionário se empenhe na função, aquele que está no dia a dia, eles sabem onde está a perda. Às vezes a perda precisa de um custo elevado de valores. E às vezes é uma coisa tão simples. Então, que seja feito um trabalho e essa perda, quando se reduz, veja o valor, e sai como gratificação para os funcionários da casa. Eu acho isso viável. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Reprovo. Vereador Edu Gelme. Reprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Reprovo. Portanto, está aprovada por 8 votos favoráveis e 4 em contrário. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis e 4 em contrário. Está em discussão única a emenda modificativa número 3 ao projeto de lei complementar número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo. Mais uma vez, estão abertos para a discussão dos vereadores. Manifestação dos vereadores. Modificativa. Não. Modificativa 1. 3. Algum vereador? Não havendo manifestação dos vereadores, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadores para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Portanto, está rejeitada por 8 votos contrários e 4 votos favoráveis. Portanto, está reprovado por 8 votos contrários e 4 favoráveis. Está em discussão única a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei complementar número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo. Está aberto aos vereadores? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, na sessão em que foi reprovado esse projeto enviado inicialmente à casa, uma emenda foi apresentada onde se basicamente suprimia a possibilidade de contratação temporária, contratação direta temporária, claro que sempre seguindo as normas que a própria legislação já estabelece. E fui contrário porque eu entendo que em situações excepcionais, emergenciais, de catástrofe, por exemplo, ou outras, seria ruim você engessar, você não dar essa possibilidade, né? É claro que seria discutível o tempo, né? Se seria necessário o tempo proposto ou menor. Eu vejo agora uma emenda onde não se suprime, mas se reduz o tempo. Eu acho essa emenda plausível, coerente e encaminho favorável à aprovação. Mais algum vereador? Não vendo mais nenhum vereador pela liderança, quiser encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadoras à votação. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereadora Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo.
Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Não ouvi Macaxeira. Falou aprovo. Falou baixinho. Senhor presidente, foram 6 votos favoráveis e 6 votos contrários. Então, o senhor faz o desempate pelo voto Minerva. Segundo o voto de Minerva, está reprovado. Portanto, foi rejeitada por 7 votos contrários e 6 votos favoráveis. Portanto, está reprovado por 7 votos contrários e 6 votos favoráveis. Está em discussão única a emenda modificativa número 3 ao projeto de lei complementar número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores a manifestar sobre o mesmo, que seu tempo seja cronometrado. Aberto aos vereadores. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, mas se algum vereador quiser encaminhar. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Também, rapidamente, só para relembrar esse tema, já que houve acordo na maior parte do debate do projeto sobre a formação técnica, e estou entendendo que se avançou um pouco nesse sentido, né, de reconhecer que a autarquia Sanebave é responsável pelo saneamento básico e pelo tratamento da água, especialmente, e do esgoto, tratamento do esgoto. Essas áreas são necessárias conhecimentos muito específicos, então seria importante que essas diretorias tivessem uma formação mais específica. Bom, isso avançou, mas nós tivemos um problema em relação à transição, né, de como que isso seria feito. Então, a proposta que foi apresentada, depois ela foi incorporada ao novo projeto, diz que os atuais ocupantes não vão precisar cumprir essa nova exigência. E a nossa divergência, na verdade, é no sentido de colocar algo que não deixe isso para sempre, né? Que as pessoas que estão atualmente, podem ficar, mas elas têm que iniciar um curso até para ser justo aos outros departamentos que vão ter que cumprir essa nova norma. Então, a divergência aqui é nesse sentido, que exista uma cláusula de transição que seja uma cláusula de transição, não cláusula para o infinito, né? Ela tem que ser realmente de transição. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, com todo o respeito à opinião do vereador Rodrigo, dos demais vereadores, acho que esse até foi um debate bastante salutar na sessão passada. É questão de ponto de vista, de entendimento. Volto a dizer, não acho que quem está votando diferente de mim está votando errado, de forma nenhuma. É apenas uma questão de análise, de ponto de vista. Nós criamos através de uma emenda, essa regra de transição, justamente para que servidores que estão na Sanebave, nessas determinadas funções, e se estão é porque tem mérito, e nós sabemos que, na prática, muitos desses estão a diferentes administrações há muito tempo, e logo, se não tivesse capacidade e competência, não estaria. E se não tem, não deveriam estar nem mesmo agora. E se o tem, não vejo a necessidade de impor, através de legislação, que eles tenham um prazo para voltar, para entrar, se matricular num curso superior, a fazer uma faculdade. E não entendo como sendo infinito, de forma alguma, porque a regra é muito clara, é uma regra de transição, especificamente para essas pessoas que estão no cargo. Se amanhã eles saírem, se aposentarem, forem exonerados, a legislação já prevê a formação para os próximos. Logo, se esses tiveram e têm capacidade técnica para exercer o cargo até agora, independente de formação, não vejo, nesse caso, de impor. Se eles quiserem vir a fazer uma faculdade, é uma opção pessoal, mas não impor. Os próximos, sim, a própria lei já veio. Logo, não é infinito, é só especificamente para esses que já demonstraram na prática que têm capacidade e competência para exercer o cargo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador?
Peço a palavra pela liderança do PDT. Concedida. Então, faço minhas palavras do Marquinhos. De fato, a discussão ela foi muito proveitosa e é importante que fique o ponto de vista muito claro também. Eu respeito a posição, mas a partir do momento que a gente está falando de dinheiro público e a gente está buscando uma melhoria contínua, a intenção dessa emenda, né, modificativa é que o dinheiro da população busque uma melhoria, né? Então, de fato, é ponto de vista. A partir do momento que a gente enxerga que ninguém está questionando a capacidade do funcionário que está lá, mas não há dúvida que, se ele buscar uma formação melhor, principalmente nos cargos que a gente está falando aqui, de diretoria, de superintendência, a ideia é buscar uma melhoria. É nesse sentido que a emenda tenta ajudar aqui, nesse sentido da modificativa 3. É isso. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente, rapidamente. Vereadora... Eu endosso todas as palavras do vereador Marcos Ferraz. E só colocar um outro registro aqui, vereador, que eu acho importante, que em breve nós estaremos discutindo nessa casa o plano de carreiras do quadro de servidores da Sanebave. Esse é o momento de nós criarmos a oportunidade de crescimento dos funcionários. É nesse momento que nós vamos incentivar os funcionários a buscarem conhecimento para poderem progredir dentro da função que exerce na autarquia Sanebave. Eu acho que essa emenda ou essa discussão vai caber no momento em que nós estivermos aqui discutindo plano de carreiras. Esse é o meu registro. Obrigada. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Paulinho Palmeira, vereador. Paulinho Palmeira. Bom, vamos lá. Deixar bem claro também que concordo com o que todos disseram aqui, principalmente quando a gente diz a questão do estudo, né? Estamos falando, inclusive, essa semana, tem a semana de leitura aí, e quando a leitura é para o estudo, para aperfeiçoamento do ser humano, não há que se falar o quanto é importante. Mas acho que a Ana colocou bem, né? A questão de evolução dentro da função para fins de melhorias, de estudo, buscar, e a gente quer realmente, de fato, que as pessoas melhorem, e alguma forma de fazer buscar, né? Motivar as pessoas a estudarem, isso no plano de cargo e salário. Concordo com o Marcos, quando ele também coloca que se aquelas pessoas que estão lá hoje não tivessem competência, não deveriam nem estar. E, nesse contexto, eu acho que é injusto, de repente, você criar um obstáculo. Ele está lá, naquela condição, foi contratado para isso, tem condições, tem potencial, e, de repente, criar uma nova situação para, de certa forma, não digo prejudicá-lo, porque, embora a emenda dê um prazo para ele, nós sabemos que eles não vão, né, às vezes, conseguir, de repente. Né? E aí a vontade dele tem que ser. Mas, enquanto ele é competente, acho que deve se prevalecer que permaneça como se encontra, né, da forma que se está hoje. E melhorias, falando como o Sandro falou em melhorias contínuas, a gente tem que buscar de fato, e eu acho que a lei em si ela tem buscado isso, porque ela já vem exigindo para outros que se dê, que se tenha o nível superior. Então, essa melhoria eu acho que está sendo atendida na lei num contexto geral. Estimular o estudo, isso é constante, é fato. Agora, ter o estudo para que ele possa se evoluir, aquela coisa toda, eu acho até a evolução de temas relacionados à área que ele trabalha, acho até que a Sanebave é que tem que produzir, até para a pessoa que tiver o estudo de formação superior, se tiver novas técnicas aí para tratamento de água, é a Sanebave que tem que promover aí o curso e tudo mais para os funcionários que estão lá, inclusive para esse que não tem um nível superior, para que ele atenda às necessidades da casa, né? Então, eu vejo aí, acompanho o PV, eu, vereador Florentino, acompanhamos, já debatemos sobre isso, e acompanhamos aí pela não aprovação dessa emenda e ratificando aí a fala dos vereadores Marcos e vereadora Ana. Acompanhamos a fala deles. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melo. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprova. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Portanto, está rejeitada por 8 votos contrários e 4 votos favoráveis.
Portanto, está reprovado por 8 votos contrários e 4 favoráveis. Está em discussão única a emenda modificativa número 4 ao projeto de lei complementar número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo, que seu tempo seja cronometrado. Aberto aos vereadores. Modificativa número 4. Não havendo nenhum vereador inscrito, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Reprovo. Vereador Edu Gelme. Reprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Reprovo. A emenda foi aprovada por 8 votos favoráveis e 4 votos em contrário. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis e 4 votos em contrário. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 5 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda chamar os vereadores inscritos a manifestarem sobre o mesmo, que seu tempo seja cronometrado. Aberto aos vereadores sobre o projeto. Tem inscritos? Tem inscritos. Vereador Flávia Bittar. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Boa tarde a todos. Queria fazer uma manifestação rápida para a justificativa de votos até. Estudando a estrutura da Sanebave desde 2007, para saber, a questão mais colocada hoje é sobre a economicidade do projeto. Então, eu tive o trabalho desde manhã, estar estudando algumas questões da Sanebave nesses últimos 10 anos, 12 anos. Em 2007, Vinhedo possuía 55 mil habitantes e possuía uma estrutura interna de cargos de confiança de 27. Hoje, estamos em 2017, com 73 mil habitantes, essa estrutura está caindo para 19. Então, é pura matemática, né? Não é questão de ser oposição ou ser governo, ser qualquer partido de governista ou não. 27, 19 é um cálculo, está caindo, a estrutura é a mesma, a cidade cresceu. Então, só queria deixar registrado que eu fiz a minha lição de casa, está aqui. Se esse projeto tivesse causando um aumento de custo para a cidade, eu jamais estaria votando a favor. Por hoje é só. Vereador Márcio Melli. Dispenso. Não mais inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação. Não havendo mais nenhuma... Opa. Senhor presidente. Com a palavra, peço a vereador palavra. Marcos Ferraz. Pela liderança. Não, é 3 lá. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, superintendente Danilo, secretário de governo Edson Ruiz, secretário de Negócios Jurídicos Luiz Fernando, secretário de Habitação Val, funcionários da Sanebave, Guarda Municipal, enfim, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, eu acho que esse projeto, né, que volta a esta casa, já com as modificações aprovadas, né, em sessão anterior, eu acho que foi um projeto que deu um bom exemplo assim do exercício parlamentar, né, com vereadores aqui concordando em alguns pontos, discordando em outros, defendendo o ponto de vista e votando de acordo com o seu ponto de vista pessoal, com a sua consciência, com as suas convicções políticas ou com as suas conveniências políticas. Mas, enfim, o que houve foi um intenso debate e esse projeto, eu acho que, espero que esteja saindo dessa casa bastante
melhorado, né? E isso tudo é muito saudável. E, como eu já disse aqui anteriormente, respeito a opinião daqueles que votaram contrário, que tiveram argumentos outros. Isso tudo é saudável, faz parte do trabalho parlamentar, faz parte da democracia. O que acho muito ruim, senhor presidente, é quando começam a distorcer informações, a mudar fatos e a levar até a população, inclusive através das mídias sociais, informações que não são verdadeiras. A crítica em cima do que é fato é legítima, é ponto de vista, é opinião de cada um. Ninguém é obrigado a concordar com nada, é legítima. O que eu acho lamentável, um desserviço à sociedade, é desinformar, é levar informação que não é verdadeira. Nesse caso específico, pode-se entender que as funções de confiança, ou os cargos de confiança, sejam muitos, sejam poucos, foi apresentado por quem está no comando da Sanebab. Logo, conhece muito bem a estrutura e sabe das necessidades. Houve discussão, por exemplo, na questão dos cargos de chefia, né? Discussão de mérito, acho que é salutar e respeito. E creio que, através de emendas feitas, foi saneado uma questão que existia, uma dúvida no aspecto jurídico. Talvez outro discorde, que não foi saneado e votou contrário, tudo bem, faz parte do entendimento de cada um. Agora eu lhe pergunto, vereador Rodrigo, um vereador extremamente competente, bem informado e informado, cargos de assessoria são cargos de chefia? Cargos de assessoria são cargos de chefia? Cargos de assistência são cargos de chefia? Se são, chefiam quem? Porque, para mim, o nome já diz, assessoria. Ou de assistência. Já define, já diz claramente. Tem subordinado? Não. Então, chefia quem? Então, isso que eu quero dizer, senhor presidente, aplaudo a Câmara como um todo e lamento profundamente as pessoas que prestam esse desserviço à sociedade de desinformar e de fazer as pessoas chegarem a conclusões baseadas em informação errada. Conclui, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador pela liderança? Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Aqui da bancada mesmo, já que é encaminhamento, o vereador Marcos Ferraz talvez estava um pouco enferrujado na política e esqueceu o regimento interno da casa, mas um vereador, no momento de encaminhamento, não pode provocar o outro no sentido de abrir para uma outra fala. Não há parte, vereador Marcos Ferraz, na hora do encaminhamento, porque fica parecendo que na hora eu não quis responder, então só para esclarecer aqueles que nos acompanham. A segunda questão, eu fiz uma fala na sessão passada, na sessão que votou, na retrasada, na verdade, sobre essa questão da estrutura de chefias. E falei muito claramente o que eu pensava sobre a estrutura de chefias e entristece, eu não sei o que, mas espanta o senhor fazer uma fala dessa e se dirigir a mim dessa forma, porque eu falei de uma forma muito explícita o que eu pensava sobre a estrutura de chefia. Primeiro, eu esclareci que eram funções de confiança, mas eu acho que há uma distorção na forma como algumas pessoas que defendem o governo acidamente, e às vezes de uma forma espantosa, alguns que entraram na legislatura críticos e algumas semanas depois, alguns meses depois, se tornaram ávidos defensores, no sentido de colocar que cargos de FG não são cargos de confiança. Isso sim eu diria que é uma distorção, o vereador Marcos Ferraz, porque tanto as funções FC como as FG são de indicação do superintendente. Então, elas são funções de confiança, com nomenclaturas distintas. Portanto, a FC ela é aberta a qualquer cidadão brasileiro acima de 18 anos e que preenche os requisitos mínimos, etc., que podem ascender aquele cargo, e o FG é uma função de confiança, só que limitada aos servidores públicos que estão lá na Sanebab. Portanto, os 82 cargos são funções de confiança do superintendente. E se o senhor ler a Constituição do Estado de São Paulo, isso vai estar lá muito claramente, a Constituição do Brasil, isso vai estar lá muito claramente, e os diversos entendimentos do STJ, do STF,
os diversos julgamentos que tiveram sobre isso, os entendimentos do Tribunal de Contas, que, inclusive, condenaram antigos chefes, antigos prefeitos aqui da cidade por abusarem da questão dos cargos de confiança, o entendimento de que essas são funções, sim, de confiança do prefeito municipal e, naquele caso, do superintendente. Então, o que eu penso é que essa estrutura ela é grande e que eu acho que a questão dos salários deveriam ser resolvidas com o plano de cargos e salários, que, inclusive, não está na casa. Foi feita aí uma propaganda de que já teria um plano de cargos e salários pronto. Na verdade, isso não está pronto. Se estivesse pronto, seria muito interessante, porque nos ajudaria no debate. Tem um debate, tem uma empresa que foi contratada, mas não entrou o plano de cargos e salários aqui na nossa casa. Portanto, a questão de ter 82 funções de confiança remete a ter 2,5 pessoas de confiança para cada 2,5 funcionários para cada pessoa de confiança, o que é exagero em qualquer lugar do mundo. Qualquer estudioso da administração vai apontar isso. É isso que eu penso, e talvez eu não tenha ouvido claramente a minha fala. Tá bom? Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Paulinho Palmeira. Eu vou tentar ser rápido aqui, mas não para defender ninguém, mas colocar um posicionamento. Eu concordo, de fato, aí com a fala do Marquinhos, quando diz que, em algumas situações, houve distorção quando falaram que há um chefe a cada 2 funcionários. Mas isso foi dito semana passada e o vereador Rodrigo, bem depois, esclareceu. Não quis dizer chefe, quis dizer cargo de confiança. É fato, então acho que ficou bem claro. Então, não sei se o Marquinhos dirigiu, como dirigiu o nome até, falou o seu nome na tribuna, e eu concordo com o vereador Rodrigo, de fato, que na sua fala você disse 2, ou melhor, uma função de confiança para cada 2,5 funcionários. Isso é fato. O Marquinhos, talvez não tenha citado ao senhor, mas todo o contexto aí da semana, por conta de ter surgido algumas falas no sentido que seriam um chefe a cada 2 funcionários. Mas, enfim, a gente vê que não é isso de fato, porque eu também concordo com o Marquinho. Os assessores, assistentes não são chefes, né? E outro detalhe, é importante ressaltar, e eu concordo com o Rodrigo quando diz que a doutrina tem entendido que a função gratificada e a função comissionada são funções de confiança. Mas nós temos que ressaltar uma coisa aqui. A função comissionada, vamos tirar, ela é de confiança totalmente do nomeante aí, né? Por exemplo, no caso aqui, o principal é o prefeito, aí o chefe do Poder Executivo e também o superintendente. Mas o UFG nosso, ele não é esse cargo de confiança que a doutrina diz. Por quê? Bom, primeiro porque o UFG dá a possibilidade, é só para nomear aqueles que são funcionários, que são servidores concursados. Já é uma limitação. E segundo, nós mesmos aqui criamos tantas limitações para poder ser nomeado naquela vaga para FG, tem que ter isso, essas atribuições, atender essas exigências e assim por diante. Então, há muitas limitações que limitam quem vai nomear aí no FG. Ele passa a ter limitações, ele não consegue nomear a pessoa de confiança, estrita confiança dele. Ele vai ter que trabalhar dentro dos servidores concursados, né, aqueles que atenderem aquelas exigências do cargo, atribuições do cargo e exigências para nomeação, né? Então, para mim, perde um pouco essa relação de confiança. E esse FG passa a ser mais uma situação hoje de motivação para os servidores lá dentro. Né? E aí, é lógico, pode ter um rodízio, que cada um vai buscar a confiança. Por quê? Porque hoje a função está se exigindo no FG qualificações técnicas para a ocupação do cargo. Então, limitou muito quem for nomear poder colocar alguém de confiança dele. Então, é só nesse contexto que eu quero ressaltar e debater que a função de confiança, nós temos 19, como bem a Flávia falou. As gratificadas, que também têm um ar de confiança aqui, não é bem como é tratada nessas doutrinas que o vereador Rodrigo até disse. Só para esclarecer, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Eu vou fazer uma consideração rápida também, baseada na Constituição Federal, artigo 37, inciso 2º, que prevê a investidura nos cargos ou empregos públicos, que poderá ser por meio de nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. E no artigo 37, inciso 5º, diz que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É o que também dizem a Constituição Estadual, artigo 115, incisos 2º e 5º, a Lei Orgânica do Município de Vinhedo e o parágrafo único do artigo 86, inciso 2º. Portanto, nós temos aí duas diretrizes. Funções de confiança só podem ser exercidas por servidores concursados e ocupantes de cargo efetivo. Cargos em comissão só podem ser preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. O que significa que, respeitado esse percentual mínimo de ocupantes de cargos em comissão, que devam também ser concursados, poderá haver livre nomeação para os demais cargos remanescentes, ambos, ou seja, aquelas funções de confiança e esses cargos em comissão só podem ser destinados a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Edson PC. Igual eu já falei, sou novo, né? Entrei esse ano, estou aprendendo. Mas uma coisa que eu acho que o Marcos falou, todos os vereadores podiam dar a explicação que quiser para a população, já começa aí. Eu dou a minha, respeito dos outros vereadores também, só que a população de Vinhedo não está a par do projeto que está sendo votado. Para vocês terem ideia, teve as mudanças agora. Eu não concordo do jeito que é feito. Já que vai fazer a mudança, até os próprios funcionários da Sanebave não sabem o que está acontecendo, não conversaram um dia, foi ainda na sexta a gente teve a reunião, com eu, Edu, Sandro e Rodrigo, e foi na segunda-feira que conversaram com eles, e eu estive lá ontem com os funcionários, conversei com eles, autorizaram a filmar, então não estou mostrando nenhuma mentira. Não estou escondendo nada de ninguém também. Tudo bem? Então, só para responder o Marcos, respeito a opinião dele, mas, assim, eu acho que tem que ser transparente com a população de Vinhedo também. Ponto. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Pessoal, não pode, porque o Paulinho Palmeira já falou pela liderança. Mais algum vereador? Não, Flávio não falou pela liderança. Ela falou na inscrição. Eu vou na mesma linha de raciocínio do vereador Marquinho Ferraz, Paulinho Palmeira, Ana Genesini, e tenho certeza que é a mesma linha de raciocínio do Rodrigo Paixão, que nós conversamos muito sobre esse artigo 37 da Constituição Federal, que a Ana acabou de citar. Eu também, em outras legislaturas, na passada, né, a gente sempre conversando com ex-presidentes da casa, aqui, Rubens Nunes, Márcio Melli, a gente sempre conversa sobre as atribuições de cada vereador, o que cada vereador faz, e a responsabilidade, acima de tudo, de cada vereador aí fora, né? Nós estamos passando um momento difícil na política, em que todos os políticos são jogados na mesma vala. Isso também não é verdade, né? Isso não é verdade, que foi 513 deputados, né? Nós temos 1/3 aí citado, os outros não, e ninguém ouve se falar dos outros deputados. A mesma coisa com os senadores, nós temos 81 senadores, e poucos foram citados e outros não. O que eu quero dizer com isso? Que nós, vereadores, nós temos uma responsabilidade muito grande quando subimos nas tribunas e quando nós falamos nas ruas também, né? Porque, às vezes, o que fica claro para a gente aqui na casa não é a mesma coisa que fica claro aí fora, para algumas pessoas, porque eles não entendem o que passa realmente, tecnicamente, aqui na casa. E, às vezes, muitas vezes, nós também não, porque nós temos a equipe jurídica, outros vereadores procuram os órgãos jurídicos para pedir informações e etc. Né? Então, nós temos que ter uma prudência muito grande, tanto aqui na casa, quanto passamos algumas informações para a população. E isso nós temos, sim, por isso que minha linha de raciocínio é a mesma que o Paulinho Palmeira, a mesma do que
outros vereadores, que nós temos a função gratificada, ela tem requisito hoje, principalmente na lei que está aqui na casa, que eu não o superintendente não pode nomear a pessoa simplesmente porque gostou da cor dos olhos da pessoa. Não, ela tem alguns requisitos que são votados nessa lei. Tem alguns requisitos, tem critérios, seja técnicos ou seja quais forem, né? E nem sempre essa pessoa que ele gostaria de colocar, como foi dito por outros vereadores, ele pode nomear nessa função gratificada, mesmo porque talvez essa pessoa não tenha qualificação, a técnica e os critérios e os requisitos que são apontados pela lei que nós votamos, né, que será votada. Então, eu prezo, assim, e desde aqui eu já deixo muito claro e respeitoso a maneira e a colocação de cada vereador. Aqui eu respeito cada voto, né, o voto de cada vereador aqui, mas também nós temos que dizer que, independente do que o voto aqui, nós temos uma responsabilidade grande aí fora, porque às vezes o que um vereador, ou 2 vereadores, ou 3 fazem, os outros 13 vereadores podem pagar o pato por isso. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos quando nós votamos e proferimos as palavras aqui no púlpito. Mais algum vereador? Não havendo mais inscritos, mas se alguns deles querem encaminhar a votação, não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Reprovo. Vereador Edu Gelme. Reprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Reprovo. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis e 4 votos em contrário. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis e 4 em contrário. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei complementar número 5 de 2007, com as emendas. Não tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 5 de 2017, com as emendas. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadores inscritos a manifestarem sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Vereador Flávia Bittar. Dispenso. Vereador Márcio Melli. Dispenso. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, senhores, eu passei um WD ali para desenferrujar um pouco, e talvez esteja um pouquinho melhor. Senhores, eu não tenho, nunca tive a intenção de conhecer todos os assuntos e conhecer profundamente o regimento. Mas um pouco a gente precisa conhecer até para poder exercer a função, pelo menos o que é fundamental. Nobre vereador, e quero chamar de amigo, Rodrigo, até porque, como sabe, tenho respeito e admiração pessoal. Quando citei, fiz questão de citar nominalmente, justamente para que Vossa Senhoria tivesse a possibilidade de falar, de se expressar a respeito daquela questão específica. Não de forma alguma para poder falar e o senhor como poder responder, né? O senhor tinha em seguida a palavra e tinha a possibilidade de responder, foi por isso que eu citei. E citei, como eu disse antes, justamente por considerar uma pessoa de muito boa formação, experiência, né, que conhece bastante a casa, o regimento, enfim, uma pessoa com muito boa formação política. Foi nesse sentido que o citei e que fiz essa pergunta específica. Porque Vossa Excelência, quando se manifestou aqui, e volto a falar, é questão de entendimento, de mérito, desde o início disse que achava a soma das funções gratificadas e dos cargos de confiança, das funções de confiança, muito alta. É opinião e respeito. Não distorceu os fatos em nenhum momento.
Quando eu disse aqui, eu fiz a pergunta porque Vossa Excelência poderia me responder especificamente a respeito dos cargos de assessoria e de assistência, que são a grande maioria, se esses são cargos de chefia. Porque o próprio nome já disse, não são. Podem ser cargos de confiança ou função de confiança, eventualmente, como, nesse caso, função de confiança. Especificamente, nós aprovamos no projeto critérios técnicos, né, para a escolha, para a nomeação. Logo, a gente reduziu bastante a margem aí para que, eventualmente, possa se nomear alguém que seja puramente um aliado, um apadrinhado. Tem que ter qualificações técnicas e são somente para quem exerce as funções para quais prestaram o concurso. Então, aí, embora sejam funções gratificadas, eu acho que há todo um aparato que foi criado para que seja uma escolha com critérios técnicos também. Tá? E volto a dizer aqui, o superintendente, os demais diretores, quem elaborou o projeto, conhece muito bem a estrutura, né? E criaram em cima disso. Aí pode-se concordar ou não a respeito. Só acho ruim, e volto a dizer, o vereador não fez isso. Posso discordar da vossa opinião em algum ponto, ou não, mas não distorceu os fatos, explanou com clareza. Mas não foi o que aconteceu, vereador, de forma geral. Outros que não fizeram dessa forma. E aí eu acho ruim, acho que só atrapalha o trabalho de nós todos, que procuramos levar a informação verídica. Conclui, informação. vereador. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador pela liderança? Só para encerrar, senhor presidente, gostaria de encaminhar. Bom que o vereador Marcos Ferraz reconheceu que em nenhum momento eu fiz qualquer tipo de distorção em relação a falas sobre funções de confiança que se dividem em função gratificada e função de confiança. Inclusive, é algo que só o município de Vinhedo ou poucos municípios dividem assim. Quando a gente conversa em outros lugares, as nomenclaturas são distintas, até porque a vereadora Ana Genesini completou minha fala, até brinquei com ela aqui, de verdade, porque ela leu os trechos da Constituição Estadual e da Constituição Federal, que justamente mostram que são funções de confiança, ponto. Só que umas são de quem é de fora, podem ser de quem é de fora, e as outras são relativas a quem está dentro da Sanebave, mas todas são subjetivas e podem ter influência política. O que a gente tentou esforçar aqui, ter um esforço, foi de minimizar isso. Só que essas funções, vereador Marcos, além de ser diversas, elas colidem o tempo todo. Nós temos, e aí, vários profissionais que olharam o projeto, que até me pediram para enviar e fizeram uma estudada, falaram, por que tem chefe e gerente? E até hoje ninguém me explicou isso. Além de eu não concordar com a quantidade, essas funções elas trombam assessor e assistente. Um monte. Então, de fato, em qualquer empresa multinacional, uma cooperativa de agricultores, uma mercearia, qualquer lugar do mundo, na Tailândia, nos Estados Unidos, na Argentina, você chegar e falar que existem a cada 2,5 funcionários, uma função que é indicada como de confiança, independente do nome, isso é exagerado. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é o que muitos falam, mas votam ao contrário, que é a questão salarial deve ser resolvida com plano de cargos e salários. E o governo ficou anos e anos, não mandou, e agora está falando que está quase pronto, mas ajudaria muito, eu acho que aliviaria muito, inclusive, o nosso debate, se anexo ao projeto, ou pelo menos paralelamente, tivesse um debate sobre a questão dos cargos, dos cargos e salários, né? Um projeto, claro, que tivesse uma programação sobre cargos, salários e carreiras na Sanebave. Então, fica parecendo que, de fato, é um arsenal de cargos a serem distribuídos, porque se é para resolver a questão salarial, eu ouvi isso de dirigentes do governo. Não, a gente prefere dar para muitos porque aí melhora o salário. Mas, ora, isso não é para melhorar salário. Melhorar salário é plano de cargos e salários. Lá é para montar uma estrutura responsável, econômica em todos os sentidos, inclusive que não trombe, né, com esse monte de cargos que realmente tem dificuldade de explicar e de entender. É isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Peço a palavra pela liderança do PDT. Concedido. Para a gente deixar claro também, e aqui usando números, né, falando de matemática, quando a gente recebeu o projeto atualizado da Sanebave, precisa ficar muito claro do que a gente está reivindicando, o que a gente está questionando. Então, se você pega qualquer autor especialista em administração, por exemplo, o Hidalberto Chiavenato, né? Ele dá uma indicação que, para cada empresa, por exemplo, com 360 funcionários, ele indica que 4 gerentes resolveria. Ou seja, 1% do total de funcionários. Mas precisa ter gerente, óbvio. Então, você pega diretor e gerente, não passa de 4% a representação. Então, aqui, sem falar dos cargos gratificados, vou falar só de comissionados, que são os chefes e diretores. A gente está aprovando um projeto, pelo que o andar aqui do encaminhamento, a gente está falando de exatamente 9% de cargos indicados pela liderança. Mas aí vai entrar no mérito e tal, vou falar de número de novo. Se a gente pegar o total de desembolso anual, que foi a tabela enviada aqui pela Sanebave, total de 3.131.973. Pasmem, só chefe e diretor, que representam 16 cargos, representam 54%. R$ 1.705.678 para 16 cargos. Então, a meu ver, o PDT encaminha contrário a esse projeto, porque me parece que a gente perde a oportunidade de novo, aplicar a melhoria de verdade. Se a gente quer buscar uma melhoria, e a economicidade, lembrando da Constituição Federal, artigo 70, economia sempre, economicidade total. Se a gente pode fazer o melhor, por que a gente deixa de explorar essa melhoria? Então, essa é a nossa justificativa. Mais algum vereador pela liderança? É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Palmeira. Pelo PV, nós encaminhamos favoravelmente o projeto. E, diante da fala dos colegas, eu gostaria de ressaltar, eu concordo que, quando se trata de salário, a evolução salarial deve se tratar num projeto de cargos e salários, como já bem dito aqui, tá, para chegar à casa e tudo mais. Ali é dentro da função. Aqui nós estamos tratando da estrutura funcional da casa, para definir os cargos, e precisamos, inclusive, dessa estrutura para poder mandar o plano de cargos e salários para cá, para poder trabalhar isso. Mas vejo eu aqui, quando o Poder Executivo nos encaminha um projeto com uma determinada estrutura, e se isso com diversos cargos, volto a repetir, que ele possa indicar, né, se é muito, se é pouco, quero deixar bem, para mim eu tenho a seguinte visão: os cargos em comissão, esses são de livre nomeação, então muito claros. Os cargos de confiança, de acordo com como a doutrina de jurisprudência tem entendido, no nosso caso estão sendo bem limitados, porque existem limitações que impedem a nomeação de pura confiança de quem está indicando. Esse é fato. E quando ele monta uma estrutura para dar governabilidade, ele cria esses outros cargos, né, de assistência e tudo mais, assessoria, que a própria lei permite de assessoria, é justamente para ajudá-lo na governabilidade. Agora, também vou fazer aqui vocês mesmos apresentaram um projeto aqui, uma emenda no passado, que foi aprovado na primeira votação, né, que voltou o projeto com essa, que foi igualando os salários lá de técnico, para igualar. Então, quer dizer, também trataram aqui, e nós concordamos com vocês, de igualar pelo menos a função ali, nivelando, porque tinham referências, né, nivelando referências numa emenda lá, me lembro, para igualar a questão de técnico. Quer dizer, nós não estamos realmente tratando aqui da progressão funcional dentro da função, que isso é encargos e salários, né? Nós estamos tratando aqui de se montar uma estrutura que possa permitir aos gestores que estiverem lá, seja esse governo hoje, que eu não estou olhando para governo, e quem estiver lá amanhã, outro governo que possa vir, lhe dar condições de governabilidade. E a função gratificada me parece ser um bom caminho, né? Contendo essas limitações que impedem uma nomeação de alguém que eu queira nomear, pura e simplesmente, contendo esses requisitos mínimos aí, a função gratificada na forma que está nesse projeto, para mim, me dá a possibilidade de quem está lá governar de uma forma a estimular os servidores que estão lá e motivá-los a buscar as melhoras para... Não que os servidores que estão lá concursados não vão fazer isso, estão trabalhando, não ganham para isso e são profissionais, vão ter que fazer, porque senão tem que os meios legais para sofrer suas consequências quem não fizer seu trabalho. Eu não estou dizendo isso, mas a FG aqui permite uma melhor forma de governabilidade. É por isso que eu estou encaminhando favoravelmente.
Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador pela liderança? Eu peço palavra, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Ana Genesini. Eu só vou fazer uma colocação aqui, muito simples. A maior parte dos vereadores aqui, se não todos, pesquisaram, buscaram informações, buscaram orientações, foram buscar, inclusive, fora, para poder tirar dúvidas, enfim, e não se deixar levar e nem influenciar por ninguém para decidir a votação, tá certo? Cada qual aqui trabalhando dentro do seu conhecimento, dando o seu voto favorável ou contrário, dentro de todo o respeito. Eu estava aqui pensando que eu deveria ter ido buscar informação com o senhor Carlos Rebeca, que foi funcionário de confiança da Sanebave, na época do prefeito Calu Donato, do então prefeito Calu Donato, quando nós tínhamos uma estrutura na Sanebave, o dobro do que nós estamos votando hoje. E aí nós poderíamos perguntar para ele, que foi funcionário à época com uma estrutura bem maior do que está existindo hoje, se naquela época já era fácil ou difícil administrar. E se a estrutura que está sendo criada hoje é o suficiente ou não é o suficiente para tocar uma autarquia municipal. Como ainda talvez esse projeto vá ser muito discutido aqui, eu acho que convém levantar essa informação. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador pela liderança? Eu quero falar pela liderança do PSDB, mas dizer de forma bem tranquila e bem simples, que às vezes eu agora, né, como presidente, nós estamos fazendo aqui o PPA, aqui na casa. E confesso para vocês que fui pego de surpresa para você projetar, e outros presidentes que passaram por essa casa sabem como que funciona, projetar para daqui 5 anos e 10 anos, né? Hoje nós temos essa estrutura que será votada em breve, mas em nenhum momento está falando que vai usar todos esses cargos que estão aí. É uma estrutura que a autarquia está criando para talvez daqui 5 anos. Agora, os cargos e as funções que estão aqui não necessariamente pode ser criado. Pode ser ocupado o cargo, é isso que eu quero dizer. Então, ficou bem claro para mim, fazendo o PPA, né, de uma projeção para daqui 5 anos, e o projeto também. Ficou muito claro, pensando, talvez, o Danilo Ferraz e outras pessoas que participaram desse, o Ricardo, o Paulinho Palmeira, que saíram daqui, às vezes, 9, 10 horas da noite, da Videbs, Ana, enfim. Talvez pensaram nisso, nessa estrutura. Não estrutura momentânea para daqui 2 anos, 1 ano, mas para daqui 5 anos, 6, 7 anos. Eu acho que nós temos que pensar nesse tempo. Não havendo mais manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Reprovo. Vereador Edu Gelme, reprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Serraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Reprovo. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis e 4 em contrário. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis, 4 em contrário. Tendo sido aprovado em primeira e em segunda discussão as votações do projeto de lei complementar número 5 de 2017, com emendas, declaro lei complementar aprovada por essa casa. Presidente, questão de ordem, posso justificar o voto? Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Brevemente, senhor presidente, só para complementar. Votei, senhor presidente, e votarei todos os projetos, emendas, subemendas que tiver essa casa, analisando caso a caso e votando de acordo com o meu ponto de vista em relação ao mérito de cada um. Se é do governo, se é da oposição, isso é secundário. Eu disse desde o início da legislatura que eu iria nortear minhas decisões o caso específico, o projeto em si. Né? Não interessa o projeto ou emenda se é do governo ou não. E assim votei, tanto que
votei várias emendas apresentadas por vereadores, seja de situação, seja de oposição, analisando caso a caso. Hoje mesmo votei daquilo que eu achei que era bom, coerente, respeitando a opinião daqueles que votaram de forma diferente em qualquer uma das emendas. E é assim que pretendo seguir, senhor presidente, sem deixar me contaminar por questão ou de esquerda e direita, ou de governo e oposição, mas analisando caso a caso naquilo que, no meu ponto de vista, que não necessariamente é o correto, mas é o que penso, a respeito de cada projeto em si, de cada questão em si. Acredito que, neste projeto especificamente, se não é o ideal, houve, de qualquer forma, em relação ao que tínhamos antes, um avanço importante. Reduziu-se pela metade os cargos em confiança. Isso é um avanço. Estabeleceu-se critérios técnicos para as funções em confiança. Isso é um grande avanço. Sem falar em outras questões que foram alteradas, mas, sobretudo, estas. E, como muito bem disse o vereador Nil Ramos, quando se cria uma estrutura como essa, você criar o cargo não quer dizer que necessariamente ele vai ser ocupado. Você tem que criar uma estrutura pensando no futuro, né? Eu acho que, nesse sentido, seja para a Sanebave, para a Prefeitura, né, e, sobretudo, distinguir o que é um projeto que trata da estrutura administrativa e um plano de cargos e salários que vão certamente cobrar firmemente a Sanebave para quem vier essa casa. Obrigado. Mais algum vereador? Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo César Gelme. Primeiro, cada um tem a convicção daquilo que vota, daquilo que leu. E isso há de se respeitar, porque o voto é democrático e todos os vereadores são eleitos pelo povo. E é por isso que aqui estão. Segundo, a autarquia precisava de uma estrutura. Votei contra em função de um único cargo. Existiam vários e foi corrigido, acho que sabiamente, vários cargos dentro do projeto. Sobrou um que eu tenho as minhas dúvidas, por isso votei contra o projeto. E, para ressaltar, como foi citado o ano de 2007, não precisa falar com o Carlos Rebeca, não. Em 2007 eu estava na Sanebave. Na segunda-feira eu posso falar sobre a Sanebave de 2007 para a senhora. Só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra para justificar. Com a palavra, Sandro Rebeca. Eu acredito que, cada vez que a gente tem a oportunidade de discutir, todo mundo sai crescido dessa oportunidade, não é? E não à parte, até porque meu pai tem uma história ilibada aí, e eu gostaria que pesquisasse também a vida do Carlos Rebeca. Quando ele saiu da Sanebave, no último dia de dezembro, ele deixou a Sanebave com superávit, se não me falha a memória, de pelo menos 1,5 milhão. Então, que use a experiência do Carlos Rebeca para coisas boas também, não só quando lhes interessam. E aí, do meu ponto de vista, eu volto a reafirmar. Você tem uma empresa, e a autarquia é uma empresa, e tem a oportunidade de reduzir o custo, por que a gente determina ali 16 cargos com mais de 50% do custo, só falando do custo anual de salário? Então, é uma questão de opção, não é? A determinação foi feita, o trabalho foi feito, analisei aqui o máximo que eu consegui, aprendendo também essa questão pública, mas, para mim, é muito claro. Você poderia utilizar metade desses cargos de chefia e de confiança e, a partir daí, sim, valorizar o trabalhador ali. Não o cargo de gratificação, que, como foi bem falado aqui, ele chega a ser metade do que um cargo de gratificação da prefeitura, por exemplo. Então, quando a gente fala de melhoria, que seja melhoria por completa, não só aquilo que me interessa. Então, por isso, eu justifico o meu voto, que, infelizmente, esse projeto aqui poderia ter sido melhor. Mais algum vereador? Antes de terminar a sessão extraordinária, eu quero agradecer a todos os vereadores que, de maneira respeitosa, conseguiu respeitar, né, o posicionamento, o voto do outro. Eu acho que tem sido essa legislatura uma marca dessa legislatura. Quero também dizer que, nesse projeto, houve-se um plano democrático muito grande, né? E nós vimos em outras legislaturas que isso não acontecia. Essa conversa com os vereadores, essa conversa com o executivo, essa conversa com a Sanebave, que veio aqui todas as vezes que foram solicitados, eles vieram à casa, explicaram os projetos. Eu acho que isso nós temos que levar em consideração. Levar em consideração
toda essa harmonia que nós estamos tendo. Eu acho que isso, lógico, que não tem como fazer 100% nem para A nem para B, mas sim acharmos um denominador comum. Acho que isso enriquece o nosso trabalho na casa, enriquece o nosso trabalho como vereador, um bom debate. Eu acho que isso é mais importante. Então, eu quero agradecer aos 13 vereadores que, de forma plena, de forma respeitosa, teve os seus posicionamentos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos e dou por encerrado a sessão.